Alguma vez você já se sentiu completamente esgotado depois de conversar com alguém, como se tivessem sugado toda a sua energia e você nem soubesse como isso aconteceu? Se sim, é muito provável que você tenha cruzado o caminho de um narcisista. Esses mestres da manipulação se alimentam das suas emoções e da sua atenção. Mas e se eu lhe disser que existem 5 frases simples que agem sobre eles como alho para um vampiro? 5 frases que não apenas os param, mas os farão perder completamente o interesse em você. Neste vídeo, vou revelar estas chaves verbais que o ajudarão a retomar o controle e a sua paz. E assista até o fim, porque a última frase é a mais curta, mas também a mais poderosa. Pronto para descobrir como desligar um narcisista da sua vida? Antes de passarmos às frases em si, vamos dar uma olhada na cabeça de um narcisista por um segundo. O que ele quer de você? Ele precisa do que chamamos de suprimento narcisista. Isso pode ser qualquer coisa: admiração, medo, discussões, suas lágrimas, seu tempo. Qualquer reação emocional forte que valide a importância dele e lhe dê uma sensação de controle. Ele é como um ator que precisa constantemente de aplausos, ou pelo menos de vaias. O principal é que não haja silêncio na plateia. Portanto, nosso objetivo não é vencê-lo em uma discussão. Isso é impossível. Ele simplesmente mudará as regras do jogo. Nosso objetivo é criar exatamente aquele silêncio no auditório. Parar de ser um espectador interessante e uma fonte de suprimento para ele. As 5 frases que vamos analisar visam precisamente isso. Elas não são agressivas, mas estabelecem limites inquebráveis e mostram que o espetáculo acabou. Você não está mais participando da peça dele. A primeira frase que deixa o narcisista completamente sem reação é surpreendentemente simples. Não concordo com o seu ponto de vista. Parece que não é nada demais, certo? Mas para o narcisista, isso é como um raio em céu azul. Ele vive em um mundo de ilusão, onde a opinião dele é a lei universal inquestionável. Quem discorda dele é automaticamente visto como estúpido, ou está fazendo isso de propósito, só para provocá-lo. Ao dizer essa frase com calma e confiança, você faz algo inimaginável. Você afirma a sua autonomia intelectual. Você mostra que é um indivíduo separado, com seu próprio raciocínio e não apenas o eco das ideias dele. Isso é um golpe direto no ego grandioso do narcisista. Ele espera que você discuta, se justifique, tente convencê-lo, entrando assim no jogo dele. Mas você simplesmente constata um fato. A sua opinião é diferente. Ponto final. O que acontece depois que você diz "eu não concordo"? Prepare-se para o contra-ataque. O narcisista pode começar a te desvalorizar, dizendo algo como "você simplesmente não consegue entender" ou "isso é complexo demais para você". Ele pode tentar ridicularizar seu ponto de vista ou te bombardear com argumentos pseudológicos para provar a sua razão. O objetivo dele é claro: te trazer de volta para uma posição de subordinação, fazer com que você duvide de si mesmo e o aceite de novo. É crucial entender. A reação dele não é uma busca pela verdade, é um ataque de pânico do ego. Ele perde o controle, o que o leva à fúria ou a um estado de ensinamento condescendente. Ele não consegue aceitar que você simplesmente exista, como um pensador que está no mesmo nível dele. Para ele, isso é a quebra de todas as regras do seu mundo, onde ele é a única e inquestionável autoridade. O impacto psicológico desta atitude é devastador para o narcisista. Isso o priva do seu recurso principal em qualquer debate intelectual, o seu envolvimento. Quando você para de tentar vencê-lo e apenas expressa calmamente a sua discordância, você se torna para ele um brinquedo quebrado. Ele simplesmente não consegue jogar o seu jogo favorito. Eu sou o mais inteligente. Você demonstra que a sua autoestima não depende da aprovação dele. Isso faz de você um alvo incrivelmente chato e desinteressante para a manipulação, porque ele desperdiçaria energia com quem não cede à sua pressão intelectual. Ele vai logo procurar outra pessoa que o escute com admiração, ou que pelo menos discuta ferozmente com ele. Sua discordância tranquila é o sinal de que aqui o recurso, a energia que ele busca, simplesmente não existe mais. Como é que se usa esta frase de forma eficaz? O segredo do sucesso está no tom e na ausência de justificativas. Diga isso com calma, com firmeza e olhando a pessoa nos olhos. Não acrescente um porquê, nem comece a listar os seus argumentos. Assim que começar a justificar-se ou a tentar provar algo, você perde, porque estará de volta ao jogo dele. A sua missão não é convencê-lo, mas sim demarcar a sua posição. Depois de dizer "eu não concordo com o seu ponto de vista", faça uma pausa. Se ele começar a pressionar, simplesmente repita de outra forma: "Eu tenho uma opinião diferente sobre isso", ou "eu vejo a situação de outra maneira". Não entre no debate. A sua calma e autoconfiança vão desarmá-lo muito mais do que os argumentos mais sólidos. Vamos agora para a segunda frase. Esta é uma ferramenta poderosíssima para acabar com conflitos desnecessários. A frase é simples:
Eu não vou discutir isso. Ela é especialmente eficaz quando o narcisista tenta arrastar você para o que chamamos de salada de palavras. Um fluxo confuso de acusações, ressentimentos antigos e críticas ilógicas. O objetivo desse comportamento é tirar você do sério, forçar a sua defesa e afogá-lo em um sentimento de culpa. O narcisista adora drama e vai provocá-lo para uma briga repetidamente. Ao dizer, eu não vou discutir isso, você está simplesmente se recusando a subir ao palco. Você não dá a ele a oportunidade de começar a encenação. Você mostra que o assunto está encerrado e que não tem a menor intenção de gastar sua energia neste diálogo destrutivo. Quando é que esta frase se torna indispensável? Principalmente quando o narcisista tenta desenterrar o passado para o culpar por erros que já deviam estar esquecidos há muito tempo. Ou quando ele começa a criticar a sua aparência, os seus amigos, os seus passatempos, tudo o que é importante para si. Este é o modo dele de o desvalorizar e, simultaneamente, aumentar a própria autoestima. Esta frase também funciona na perfeição quando ele tenta iniciar uma discussão por motivos banais, apenas para conseguir uma dose de adrenalina e a sua atenção, por exemplo, por causa de uma chávena mal pousada. É fundamental perceber que o objetivo destas conversas não é resolver o problema, mas sim alimentar o conflito em si. Ao recusar-se a discutir estes temas, está a privá-lo do seu objetivo principal, a reação emocional e o drama que ele tanto anseia. Imagine a frustração de um narcisista que preparou todo um discurso, cheio de acusações e manipulações, e você simplesmente diz: não quero falar sobre isso. É como se ele tivesse entrado no ringue e o oponente tivesse simplesmente ido embora. Toda a agressão acumulada e as provocações que ele tinha na manga ficam irrealizadas. Ele fica sozinho, cara a cara com a própria raiva, e não tem em quem descarregá-la. Isso causa nele uma enorme frustração e uma sensação de impotência. Ele não conseguiu a reação que queria, não pôde atingi-lo, nem conseguiu arrastá-lo para o jogo dele. Para ele, você se torna previsivelmente desinteressante. Ele percebe que as provocações não têm mais efeito sobre você. E se é assim, não faz sentido continuar a usá-las. Ele perde uma das suas principais alavancas de pressão sobre você. A regra de ouro, ao usar a frase "eu não vou discutir isso", é a consistência. Depois de dizer isso, você precisa estar pronto para encerrar a conversa imediatamente. Se o narcisista insistir, não ceda. Você pode sair fisicamente do cômodo, colocar fones de ouvido, ou simplesmente mudar o assunto para algo absolutamente neutro como "parece que vai chover amanhã". É crucial não dar nenhuma explicação sobre por que você não quer discutir o assunto. Qualquer justificativa será usada por ele como um gancho para prolongar o diálogo. Por exemplo, "não quero, estou cansado ou cansada". Ele responderá: "Ah, você está cansado ou cansada, então eu te irrito". Diga de forma simples e firme: "Este tópico está encerrado para a discussão". Este é o seu escudo, que irá refletir todas as tentativas dele de arrastá-lo ou arrastá-la para um diálogo tóxico. A terceira frase é a grande sacada, a verdadeira maestria ao lidar com um manipulador. Ela é: "Eu entendo como você se sente, mas eu vou fazer do meu jeito". Essa é uma técnica incrivelmente poderosa, porque ela é composta por duas partes, que desarmam completamente o narcisista. A primeira parte, "eu entendo como você se sente", é o que chamamos de validação parcial. Você não está dizendo que ele está certo. Você apenas reconhece que ele tem o direito de sentir o que está sentindo, seja raiva, mágoa ou frustração. Isso o desarma instantaneamente, porque ele está esperando resistência, mas recebe uma dose de compreensão. Ele até pensa que está quase vencendo, mas é aí que entra a segunda parte, a que o aniquila. "Mas eu vou fazer do meu jeito". Só essa segunda parte da sua fala já neutraliza totalmente a tentativa de controle dele. Você demonstra que os sentimentos dele foram percebidos, mas que ainda assim eles não afetam as suas decisões, nem as suas ações. Você separa o estado emocional dele do seu direito de viver a sua própria vida. Para um narcisista, isso é impensável. No mundo dele, se ele está insatisfeito com algo, todos ao redor devem largar tudo imediatamente e começar a acalmá-lo ou fazer exatamente o que ele quer. A sua frase quebra completamente esse esquema. Ela demonstra uma postura madura e saudável. Suas emoções são sua responsabilidade e meus atos são minha responsabilidade. Isso é um golpe no estômago do egoísmo dele. Você não discute com ele, não se justifica. Você simplesmente o coloca diante do fato da sua independência. O que um narcisista sente ao ouvir isso? Total desorientação. Ele não sabe como reagir. Por um lado, você parece tê-lo compreendido, e ele não tem onde se agarrar para armar um escândalo. Ele não pode acusá-lo de insensibilidade. Por outro lado, ele não obteve absolutamente nenhum controle sobre a situação. Você permaneceu firme na sua decisão. Essa dualidade o coloca em dissonância cognitiva. Ele não consegue atacá-lo com os métodos habituais, pois você não cedeu à chantagem emocional dele.
Ao repetir esse padrão de comportamento, você o acostuma pouco a pouco ao fato de que suas birras, ressentimentos e raiva não são mais instrumentos eficazes para manipulá-lo. Ele perde o poder e, com isso, o interesse. Vejamos um exemplo prático. O narcisista diz: "Estou furioso porque você vai sair com seus amigos na sexta-feira. Você não pensa em mim." Em vez de se justificar, "Mas nós tínhamos combinado." Ou atacar de volta: "E você, quando foi a última vez que ficou em casa?" Você responde calmamente: "Eu entendo que você está chateado com meus planos e lamento que você se sinta assim, mas eu vou sair de qualquer maneira." Você reconheceu o sentimento dele, a raiva ou frustração, mas não o direito dele de controlar o seu tempo. Você não permitiu que as emoções dele se tornassem o seu problema. Isso exige prática, mas é uma das maneiras mais eficazes de estabelecer limites, mantendo a calma exterior e evitando entrar em discussões inúteis. A quarta frase é o seu freio de emergência pessoal nas situações em que você se sente pressionado. E ela é: "Preciso de tempo para pensar, respondo mais tarde." Narcisistas adoram criar uma atmosfera de urgência e caos. Eles exigem decisões, respostas ou concordâncias imediatas. Decida agora. Diga-me sim ou não neste exato momento. Por que eles fazem isso? Porque quando você está sob pressão, fica mais vulnerável à manipulação. Você não tem tempo para pesar os prós e os contras, nem para ouvir a sua intuição. A probabilidade de você tomar uma decisão que beneficia o narcisista e não a você é muito maior. Ao dizer "preciso de tempo para pensar", você retira dele essa ferramenta de pressão. Você recupera o controle sobre o recurso mais valioso, o tempo. Essa atitude quebra uma das táticas cruciais do narcisista, a criação de uma urgência falsa. Ele tenta encurralar você para que tome decisões baseadas na emoção e não na lógica. Ao fazer uma pausa, você consegue sair desse turbilhão emocional. Isso lhe dá a oportunidade de ponderar a situação com calma, consultar alguém de confiança e, finalmente, entender o que você realmente quer. É exatamente disso que o narcisista mais teme. Ele quer que você seja impulsivo e reativo. Você, por outro lado, demonstra equilíbrio e bom senso. Você mostra que suas decisões não dependem dos caprichos ou exigências dele. Você é o mestre do seu tempo e das suas escolhas. E isso o torna um alvo muito inconveniente e difícil de manipular. Para o narcisista, quem tira um tempo para refletir é alguém imprevisível e fora de controle. Ele não consegue antecipar suas ações, nem tem a certeza de que você acabará por ceder às exigências dele. Essa incerteza o incomoda e o esgota mentalmente. O narcisista está habituado a ter a satisfação de seus desejos de forma instantânea, e a sua pausa é uma negação desse prazer. Ele entende que, com você, terá de se esforçar e se desgastar muito, sem garantia alguma de sucesso. É muito mais simples encontrar outra pessoa que aceite prontamente seguir as decisões dele. Dessa forma, o seu costume de fazer uma pausa vai, aos poucos, desencorajá-lo de tentar impor a própria vontade. Para ele, você se torna uma pessoa que exige energia demais. É crucial entender que esta frase não é, de forma alguma, um sinal de fraqueza ou indecisão. Pelo contrário, é uma manifestação de enorme força interior e autoestima. É a sua declaração de que você se valoriza e valoriza suas decisões o suficiente para não tomá-las apressadamente ou sob pressão. Ao proferir essas palavras, diga-as com total confiança. Não peça desculpas. Você não tem a obrigação de dar uma resposta imediata a ninguém. Dizer: "Preciso pensar sobre sua proposta e volto com a resposta amanhã." É uma comunicação absolutamente normal e saudável. Se o narcisista continuar a pressionar, perguntando: "Mas o que há para pensar?", repita calmamente: "Mesmo assim, eu preciso de tempo." Sua calma mostrará a ele que toda a pressão é inútil. E por fim, a quinta frase. É a mais curta, a mais simples e a mais poderosa de todas. É a palavra que muitos de nós receamos dizer sem dar explicações nem pedir desculpas. Essa palavra é não. Simplesmente não. Não é não porque tenho outros planos, nem tampouco, desculpe, eu adoraria, mas não consigo. Mas sim um não simples, puro e confiante. Para o narcisista, que acredita que o mundo inteiro gira em torno dos seus desejos, esta palavra é como um impacto violento contra uma parede de concreto. Ele não consegue contorná-lo, ele não consegue discuti-lo. É uma recusa final e irrevogável, que não lhe deixa margem para futuras manipulações. É a forma mais forte de estabelecer limites pessoais que se pode imaginar. Por que é que nos custa tanto dizer simplesmente não? Especialmente quando lidamos com manipuladores. Desde pequenos, somos ensinados a ser educados, prestativos, a não ofender ou magoar ninguém. Temos medo de parecer egoístas. Os narcisistas sentem isso perfeitamente e se aproveitam. Eles sabem que se você começar a dar a razão da sua recusa, eles vão usar suas explicações para se agarrar. Você tem outros planos? O meu problema é muito mais importante. Você diz que não pode? Tente, eu confio em você.
Qualquer explicação sua é o início de uma barganha e uma discussão para eles. Quando você diz simplesmente não, você os priva dessa oportunidade. Você não lhes dá nenhuma informação que eles possam usar contra você. Você simplesmente fecha a porta. Isso exige coragem, mas o resultado vale a pena. A reação de um narcisista a um simples não costuma ser extremamente explosiva. Ele pode entrar em fúria, acusando você de ser egoísta, cruel e insensível. Isso é o que chamamos de fúria narcísica. É a agonia do seu ego que se depara com a desobediência. É crucial neste momento não se assustar e principalmente não ceder. A raiva dele é apenas mais uma manipulação, a última e desesperada tentativa de retomar o controle. Se você resistir, ele aprenderá uma lição vital. Você é uma pessoa a quem ele não consegue impor a própria vontade. Ele pode ficar ofendido, fazer um boicote emocional, mas no final das contas, ele entenderá que os métodos dele não funcionam com você. E, consequentemente, você deixará de ser interessante para ele como fonte de suprimento. Praticar o uso da palavra não é como malhar um músculo. Comece pequeno. Diga não em resposta a um pedido de pouca importância. Não explique o porquê. Apenas, você pode fazer isso por mim? Não. E observe a reação. A cada vez, isso se tornará mais fácil e mais firme. Lembre-se, não é uma frase completa. Você não tem que se justificar pelas suas decisões ou pelo seu direito de recusar. Quando o narcisista entender que o seu não é um não de verdade e não um convite para negociar, ele simplesmente deixará de procurá-lo com pedidos e exigências. Ele irá buscar uma vítima mais complacente e você, finalmente, encontrará paz e liberdade. Para finalizar, vimos as 5 frases mais poderosas que servem como bloqueio, impedindo o narcisista de sugar a sua energia. A primeira: eu não concordo com o seu ponto de vista. Essa é a afirmação da sua independência intelectual. A segunda: eu não vou discutir isso. É o seu direito de se recusar a participar daquele drama. A terceira: eu entendo como você se sente, mas vou fazer do meu jeito. Uma combinação desarmante de validação e estabelecimento de limites claros. A quarta: preciso de um tempo para pensar. É a forma de você retomar o controle sobre o seu tempo e suas decisões. E a quinta, a mais crucial de todas: um simples e firme não. Mas aqui está o segredo principal, a verdadeira reviravolta. O poder não está tanto nas palavras em si, mas na mudança que acontece dentro de você quando começa a usá-las. Você deixa de ser um ator passivo no espetáculo dele e se torna o diretor da sua própria vida. Essas frases são apenas a ferramenta que te ajuda a reconhecer e declarar a sua força e o seu valor. Você não está apenas afastando o narcisista, você está, de fato, se recuperando. Muito obrigado por assistir este vídeo até o fim. Se ele foi útil para você, por favor, inscreva-se no canal e deixe o seu like. E agora, uma pergunta para você. Qual dessas 5 frases parece ser a mais difícil de dizer? Ou, quem sabe, você tem alguma frase anti-manipulação que já testou e aprovou? Compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos criar uma comunidade de apoio e ajudar uns aos outros.